O inciso 7º fala que também tem que se determinar quais são as pessoas naturais incumbidas na administração da sociedade e quais são seus poderes e atribuições. Gente, olha que coisa interessante. Isso tem que vir no ato constitutivo. E eu já vi vários contratos que não preveem isso no ato constitutivo de sociedades rurais. Mas o que é isso, Luiz? O que você está falando? Olha, gente, você tem que determinar já no contrato social quem vão ser as pessoas que vão administrar, ou seja, quem que vai representar aquela sociedade, quais são os poderes que ela tem. E aqui a gente tem 2 problemas. O primeiro é esse que eu mencionei. Ah, Luiz, mas eu não prevejo isso não, eu não sei como que isso vai funcionar. E passa no cartório, Luiz? Algumas vezes passa. Alguns cartórios mandam de volta e falam, olha, você tem que prever a pessoa para representar. Em alguns casos, não. Eu já vi casos em que ela foi registrada e não tinha essa previsão. Não tinha quem ia representar e quais eram os poderes. Isso tem que ser previsto no contrato social. Qual que é o segundo caso? Você acha um problema, gente? Que você acha um problema, Luiz? O que tem excesso de poderes. O que é esse excesso de poderes? Tem um caso que eu vi que ele é muito legal. E o que aconteceu? Era uma sociedade e ela tinha vários sócios. E eles tinham uma forma de fechamento que eu falo assim, de se salvaguardar para que a maioria das pessoas conseguissem fiscalizar o que estava sendo feito, como era muita gente, de pedir mais de uma assinatura. Ou seja, eles pediam 2 assinaturas, 3 assinaturas para cada ato que ia ser feito pela sociedade. Qual é a vantagem disso? Olha, 3 pessoas necessariamente estavam vistando aquele documento ou aquele ato jurídico que eles estavam fazendo. Qual que é o problema disso? O primeiro, as decisões eram muito burocráticas. Ou seja, para mim fazer uma coisa simples, e estava previsto no ato constitutivo deles, precisava de 3 assinaturas. E tinha algumas coisas que não é praxe, e eu, para ser sincero, nunca tinha visto que era ter mais de uma assinatura. Por exemplo, para contratar um colaborador, eles solicitavam a assinatura de mais de um sócio. Gente, quando a gente fala de uma sociedade rural, principalmente quem desenvolve uma atividade agrícola, a gente vê um giro de mão de obra muito grande. E a gente não está no centro da cidade, não é um comércio, a gente está numa fazenda. Então, a grande maioria das vezes, quase sempre, na verdade, quando você vai registrar um funcionário ou rescindir com um funcionário, não tinham as 2 ou 3 pessoas lá naquele local para poder assinar. E na prática, gente, quem trabalha no meio rural sabe. A mão de obra vem de fora, o dia que ela vai rescindir o contrato, ela tá louca para ir embora. Não é como um comércio, você fala, não, aí você rescinde com a pessoa na sexta, no fim do expediente, e fala assim, olha, segunda você volta aqui que a gente acerta, tá? Não, gente, o cara vai embora. E aí, se você tem esse gargalo, no caso, que são assinaturas de 2 pessoas, isso dificulta muito, muito, muito. O que acontecia na prática? Só uma pessoa assinava. Ninguém contestava, óbvio, a contratação de um colaborador, mas isso poderia gerar um problema no processo trabalhista. Olha, o ato não é válido, no ato constitutivo deles falava que tinha que ser 2 pessoas assinando. Então, isso, na verdade, era um excesso de zelo que pode prejudicar o seu cliente. Isso é só um exemplo, tá, gente? Então, o que são os pontos que eu acho interessantes? E aqui é um rol exemplificativo, cada atividade tem pontos diferentes, cada cliente tem certas peculiaridades. Mas, o que você tem que prever, pelo menos, no seu ato constitutivo? As pessoas que vão, claro, ser incumbidas da administração e quais são os poderes. Olha, registrar colaborador, assinar contrato de arrendamento, por exemplo, é um ponto interessante. Representar a sociedade como um todo perante as instituições financeiras. Olha, isso é interessantíssimo, gente. Isso é imprescindível, na verdade. Hoje a gente tem o lançamento do Plano Safra. Até lembrando esse ponto aqui. É muito importante. Alienar bens da sociedade. Muito importante que as pessoas possam. Ah, Luiz, mas eu acho que alienar bens é um negócio muito, muito complicado. Então, determine quais bens precisariam de mais assinaturas ou que eles não teriam poderes para alienar. Ah, eu vou alienar caixas de plástico que sobraram aqui. Será que você precisa de mais do que a pessoa que administra? Não sei. Pode ser que sim também, dependendo da quantidade, não é o caso. Mas é para você delimitar esse tipo de coisa. Representar a sociedade em processos judiciais. Olha, interessantíssimo de se prever no contrato social. Gente, você pode também mudar essa pessoa, tá? Porque quando a gente fala assim, olha, você tem que escolher 1 ou 2 pessoas para representar a sociedade, enfim, aí você vê, nossa, e agora, como é que eu vou fazer? Gente, você pode alterar. Você pode registrar a alteração no contrato. É igual na junta comercial, você vai lá e registra com a alteração, e coisa mais tranquila. Um outro ponto também que é interessante, comprar determinados bens. Dar bens da sociedade em garantia, caso você queira ter acesso a alguma linha de crédito ou algo do tipo. Tem também interessante que se preveja. Gente, e isso aqui é um rol exemplificativo, tá? O interessante, geralmente,
quando eu vou fazer esse tipo de coisa, eu faço um levantamento do que as pessoas já fizeram. Eu pego todos os contratos que essa sociedade assinou em um período de tempo razoável, pretérito, e eu analiso, olha, isso aqui talvez seja tranquilo de fazer só uma pessoa, isso aqui é tranquilo, e converso com eles. Os pontos que eu geralmente tenho receio tá bem em garantia, mas isso geralmente é muito bem conversado, você pode colocar que isso até tem que ser aprovado em assembleia, que não teria problema algum, mas é mais uma burocracia. Quando você está trabalhando com o colaborador, sempre aparece aquele papo assim, na fazenda aqui do lado eles pagam um X a mais. E aí a pessoa vem, quer rescindir, acertar para ir para outro lugar para não perder o serviço. Isso é muito comum. Tem até a concorrência pela mão de obra. Isso também é um ponto que a gente não vê na faculdade, né? Isso que acontece na prática. Mas enfim, gente, você pode colocar as travas e os gatilhos sempre pensando, gente, que tem que ser uma coisa prática. Não burocratize demais o sistema que você vai criar naquilo, porque aquilo vai virar um problema. E a chance de você ter uma nulidade de algum ato ali por uma regra que você mesmo criou é gigantesca. Então, como diz um cliente meu, você tem que soltar o serviço. Soltar o serviço com o maior grau de segurança possível e de forma simples. Porque esse procedimento, grande parte das vezes, ele não passa pelo advogado. Ele é feito lá na fazenda e depois você só verifica. Claro que você faz o treinamento, explicando o que pode e o que não pode, mas foi uma coisa muito complicada, com muitos passos a serem seguidos, isso vai te dar um transtorno, porque a chance de alguns passos ter algum erro é muito grande. E um ponto interessante que uma associada me perguntou esses dias e que eu até respondi ela no dia, ela me falou o seguinte, no próprio 997 fala que você tem que delimitar quais são os percentuais de lucro e de perda do sócio na sociedade. E aí que tá, gente. Antigamente, existia um artigo que falava que nenhum sócio pode ser excluído totalmente dos lucros ou das perdas da sociedade. E, hoje em dia, ainda existe, tá? Então, essa cláusula leonina que a gente fala, ela ainda permanece nula. E isso pode ser que aconteça, pode ser que vocês se deparem com isso. Gente, você pode delimitar o percentual que a pessoa vai receber dos lucros, dos dividendos da sociedade, não sei como vocês preferem mencionar, diferente do percentual que ela tem. Então, eu tenho 50%, se for uma determinação do próprio contrato social, isso tem que ser previsto lá, eu posso receber 60%, ou eu posso receber 20%. Só que eu não posso ser excluído terminantemente dos lucros e das perdas da sociedade. Eu não posso estar zerado, não posso não correr o risco. Vocês compreenderam? Então, isso é um ponto muito importante. E nenhum sócio pode ser excluído por disposição legal, tá? O artigo 1008 do Código Civil. Então, fiquem atentos. Você pode, sim, fazer distribuições desiguais dos lucros da sociedade, mas você não pode zerar de nenhum sócio. Luiz, mas o sócio tem só 0,5%. Eu não vou dar nada para ele, não vai dar quase nada. Não tem problema. Ele não pode ser excluído. Essa cláusula é nula, tá? Isso pode acarretar algum problema. Mas um ponto que gera muita dúvida é a questão da distribuição desigual do capital social, das cotas daquela pessoa. Então, isso pode ser feito sim, tá? Mas só que tem que estar também no nosso querido contrato social. É um requisito expresso. Bom, gente, e um ponto que eu queria destacar aqui também, que é o parágrafo único do artigo 997, que fala o seguinte: é ineficaz em relação a terceiros qualquer pacto separado contrário ao disposto no instrumento do contrato. Gente, vocês conseguem pensar em algum caso em que alguém queira fazer um contrato de gaveta diverso no contrato social? Bom, eu vou citar um exemplo aqui, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Está lá no contrato social que eu tenho a participação de 50% em uma sociedade com a Kerlen e a Daiane e o Artésio. E eles têm o restante dos 50 divididos entre eles, que eu quis pegar uma parte muito grande para mim, tá, gente? Mas o que acontece? Mas eu tenho 50%, mas eu tenho um contrato de fundo de gaveta falando que essa participação é da Lohane. Eu sou só um laranja dela, porque ela está endividada. Mas aí ela resolve as dívidas dela, e eu estou endividado, eles penhoram minhas cotas na sociedade ou o meu percentual de lucros. E aí, gente, como é que vai fazer? A Lohane vai chegar e vai alegar assim, não, essas cotas não são do Luiz, elas são minhas, aqui o contrato. Gente, esse ato é ineficaz em relação a terceiros. Ele é válido entre eu e a Lohane, mas ele é ineficaz em relação a terceiros. Então a Lohane que se vire depois com o meu credor. Ela provavelmente vai perder esse percentual que vai ser penhorado realmente. Então não façam nada em pontos contrários com o contrato. Isso é ineficaz em relação a terceiros. E quem vai prejudicar a pessoa, gente, é um terceiro.
Claro que a relação entre os dois que assinaram o contrato, ela pode entrar em grandes problemas, mas são problemas que já são previsíveis no momento que você vai assinar o contrato. E que, na maioria das vezes, o advogado já fala assim, eu estou te avisando que isso aqui pode dar um problema. Então, fiquem atentos. Bom, gente, só um prazo que eu acho interessante mencionar aqui, que é o prazo de que você tem 30 dias depois da assinatura do contrato para registrar ele no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Então, fiquem atentos a esse prazo, tá? Para que vocês não tenham problemas.